pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula de disciplina Saúde Mental do curso Técnico em Enfermagem Instituto São Miguel para a turma D de Gandu, que quem está falando é a professora Eliane Nascimento. Dando continuidade ao nosso assunto, falaremos sobre um tabu de um assunto bem pouco abordado e de pessoas que sofrem muito preconceito. Falaremos hoje sobre dependência química. Gente, o uso de substâncias psicoativas, tem um conceito, um contexto histórico e cultural. Então, ele vem relacionado desde aspectos religiosos a medicinais. Dentro disso, passa a questão da busca de prazer, o desenvolvimento da mente, a busca da cura, entre outras questões. Mais recentemente, o consumo, desse tipo de drogas passou a fazer parte da produção e do comércio e passou a ser visto de uma forma diferente. As consequências para isso, na história da humanidade, é que o uso de drogas passou a acompanhar o ritmo consumista atual. E claro que vai estar diretamente ligado também ao coeficiente de pessoas que têm propensão a distúrbios em saúde mental. Então, é uma mistura que não dá certo. O ser humano, ele é induzido ao consumismo pela mídia, pela cultura, pelo histórico, E esse alcance da mídia, ele varia de todo tipo de público e desperta a curiosidade em adultos, adolescentes e crianças para todos os produtos, inclusive para o consumo de álcool e drogas. Quem não se lembra daqueles, da minha época, por exemplo, quem já passou dos 30, quem não se lembra daqueles comerciais de cigarros com aqueles homens lindos montados a cavalo, usando chapéu, Ou, por exemplo, os comerciais de bebida que mostravam, nos comerciais de uísque, mostravam homens lindos, de terno, gravata, mulheres empoderadas, mulheres lindas, ou nos comerciais de outros tipos de bebida, que mostrava todo mundo comemorando, feliz, bebida, cigarro, e isso ia estimulando o uso de outras drogas, Então, há uma construção de uma imagem que se associa, se relaciona bem-estar, beleza, sexualidade, esporte ao consumo de substâncias psicoativas, Que vai aí determinar um padrão social, Com essas propagandas. Os fatores de risco, que levam para esse grupo. As drogas, que podem ser orais, elas podem ser aspiradas, ou inaladas, como cigarro, cola, crack, thinner, esse tipo de coisa. Podem também ser injetadas, podem ser subcutâneas, intramusculares e intravenosas. O uso, dessas drogas pode trazer danos à saúde, tanto físico quanto mental, Físico, nós temos as hepatites, a AIDS. Na questão mental, nós temos a depressão, As síndromes de dependência e a evolução até para alguns tipos de doenças mais graves. A consequência mais grave, do uso de drogas é o vício, que é a dependência física e psicológica dessa substância. O uso de drogas, ele pode e ele deixa o jovem vulnerável, E ele passa a ter comportamentos que lhe colocam em risco, Prática de sexo sem camisinha, que pode levar aí a transmissão de STs, pode levar a uma gravidez precoce. Os riscos da violência urbana e violência no trânsito também. Além, gente, do atraso no desenvolvimento, tanto físico quanto mental e intelectual. Os entorpecentes, eles vão ser divididos em 2 grupos. As drogas lícitas, que são produzidas e comercializadas legalmente, consumidas também, liberadas por lei e aceitas, assim dizemos, pela sociedade,
como álcool, tabaco, cafeína, medicações. Quando se fala em medicações, eu falo desde o uso exagerado de dipirona, de Dramin, né, de relaxantes muscular, Dramin para ajudar a dormir. Tem até uma comediante que fez uma música falando sobre isso, que se nós pararmos para analisar a situação social no Brasil do uso de medicação é gritante, necessita de socorro. Aí tem também os anorégenos, né, os anabolizantes, entre outros, né. A comercialização de alguns medicações, substâncias controladas, tá? Por quê? Pela certeza do desenvolvimento de dependência. No entanto, gente, infelizmente, em todas as áreas existem, né, as pessoas que conseguem burlar a lei. Já as drogas ilícitas são aquelas que a produção, a comercialização e o consumo são proibidas, né? Porque tem um risco altíssimo de causar dependência, seja ela física ou psíquica, né? Aí nós já falamos de cocaína, maconha, crack, êxtase, LSD, heroína, os cogumelos, entre outros. Drogas. O conceito. São substâncias psicoativas, né? Químicas, no caso, que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Afetam o humor, percepção, comportamento, causam prejuízo à saúde e à vida pelo uso abusivo. São divididas em 3 classes: depressores, estimulantes e perturbadores. Essas são as ações que elas têm sobre o cérebro. As ações no organismo, né? Os depressores de ação central, ou psicolépticos, né? São aqueles que lentificam ou diminuem a atividade do cérebro, tá? Pode até ter alguma propriedade analgésica, né? O que leva muitas pessoas que têm doenças crônicas a se tornarem viciadas, dependentes também. Então, pessoas sob efeito se tornam sonolentas, lerdas, desatentas e desconcentradas. O álcool, tranquilizantes, né, os derivados de ópio, os narcóticos, né, que são os derivados da morfina e a heroína também, e os solventes e os inalantes entram nesse grupo. Os estimulantes centrais são aqueles que aumentam a atividade cerebral, né, aumentam a vigília, a atenção, aceleram o pensamento, a euforia, né? A nicotina, a cocaína e os seus derivados, o crack, a cafeína e as anfetaminas. Os perturbadores ou alucinógenos são aqueles que fazem com que a pessoa ela veja uma outra realidade além da real, né? Causa alucinação e ilusão. O cérebro ele funciona fora do normal, ele fica perturbado, né? Que é a maconha, LSD, o êxtase e alguns cogumelos. O tratamento, gente. Como assim tratamento? Gente, a doença é considerada doença. Dependência química é doença porque altera os padrões, né? O Ministério da Saúde adotou como estratégia de prevenção o tratamento e a reabilitação através da redução de danos, né? Com a implantação dos CAPs, que é o Centro de Apoio Psicossocial. Então, o CAPS vai ter o CAPS álcool e drogas, que é o CAPS AD, o CAPS 3 e o CAPS I, que é o infantil, além do CAPS geral. A implantação desse serviço é referência tanto em álcool quanto em outras drogas. Gente, na próxima aula, nós vamos adentrar no tratamento falando sobre o CAPS, as diferenciações do CAPS. Cada tipo de CAPS vai de acordo com a quantidade de população e de acordo com o público. Então, as pessoas que infelizmente são viciadas em álcool e drogas têm uma assistência específica e é o que nós vamos começar a aprender a partir da próxima aula, ok? Dúvidas? Chama lá no chat que estou esperando por vocês.